Olá! O Culto Circuito de hoje conversa com Gislene Lacerda, escritora do livro Memórias de Esquerda, movimento estudantil em Juiz de Fora de 1975 a 1984. Gislene, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem. Gislene, Memórias de Esquerda é um resgate da ditadura no Brasil vivido nos anos de chumbo pelos estudantes? Sim, o Memórias de Esquerda ele tem o objetivo de resgatar um pouco essa história, a trajetória do movimento estudantil na cidade de Juiz de Fora, que teve uma participação importante durante o período da ditadura militar. Não é especificamente o marco dessa geração de 68, que é conhecida pela grande repressão que foi vivida, mas sim uma geração de estudantes que participaram no processo de transição democrática e foram responsáveis aí pela saída da ditadura militar e o retorno do Brasil ao período da democracia. Este livro, antes de ser publicado, ele foi alvo de trabalho de um mestrado, um seu mestrado, no caso. Conta pra gente como foi feita essa pesquisa, Gislene. Olha, eu entrei no mestrado no início de 2008 e começa todo o processo de pesquisa, não só do levantamento de fontes, E eu me esbarrei até com uma dificuldade que foi conseguir fontes ligadas ao movimento estudantil. Não existe um arquivo organizado, do movimento estudantil na cidade. Então eu tive que fazer uma pesquisa principalmente baseada nos jornais da época, imprensa, do período, Jornal Diário Mercantil, Diário da Tarde. Fiz uma pesquisa, um levantamento de todas as matérias que eram vinculadas ao jornal, que era diário, então um volume bastante grande mesmo de material, e recolhimento também nos arquivos pessoais. Muitos militantes do período têm guardado em casa contexto mesmo, panfletos, cartas programas das chapas, fotografias, diferentes tipos de documento que foram guardados nas suas casas. Então, eles também passaram esses documentos para mim, para que eu pudesse analisar. E, além disso, as entrevistas, que é o grande foco do livro, que são as memórias. Eu entrevistei 11 pessoas que participaram do movimento estudantil nesse período, pegando aí exatamente um representante por ano, mas também pessoas que viveram no mesmo tempo, participaram, militaram junto no movimento estudantil, e que em grande parte são pessoas hoje públicas, vinculadas à política mesmo, inseridos, vereadores, deputados, e que, para minha grande surpresa, se dedicaram e tiveram uma grande abertura mesmo para ceder essa entrevista a mim. Foram horas, às vezes, de conversa, no total foram quase 19 horas de entrevista que foram transcritas e analisadas também a partir da metodologia de história oral, que é o que nós trabalhamos na história. E você começa a sua dissertação com um trecho da música Vamos à Luta do Gonzaguinha. Por que escolher dessa música no início, para começar a contar a história do movimento estudantil em Juiz de Fora? Porque exatamente esses estudantes foram à luta, E essa luta marcada pela sua trajetória, pela sua juventude, pelas questões específicas mesmo da sua juventude, como narra na música também, mas que foram pessoas que dedicaram mesmo a sua juventude em prol de um Brasil democrático, pelo fim da repressão, pelo fim da ditadura militar, e se dedicaram de tal forma e que foram de verdade à luta e conseguiram, Foram, sim, podemos dizer, vitoriosos também, porque conseguiram, apesar de todos os percalços aí nesse caminho, conseguir levar o Brasil ao retorno da democracia. Você destacou o período de 74 a 1985. Em sua pesquisa, é um período conturbado no Brasil. Agora, é possível definir o estudante daquela época? Sim, eu tento fazer um perfil desse estudante, claro, aquele que se envolveu com o movimento estudantil. De certa forma, uma das coisas que me motivou a pesquisar mesmo essa história foi quando eu participei do movimento estudantil, na minha época de estudante, de graduação, era ver que as pessoas atuais relacionavam aquela época com um certo saudosismo, como aquela geração, o estudante participava mais da política, tinha uma preocupação política maior, que hoje o estudante não se interessa, não participa das assembleias, das mobilizações, como se hoje houvesse um descaso e uma supervalorização dessa época. E o que eu posso constatar é que esse tipo de estudante desinteressado pela política sempre existiu, não é uma característica só atual, Nessa época também existiam estudantes que não tinham uma vinculação com a política, mas em grande parte, a grande maioria mesmo desses estudantes tinha uma preocupação política, porque se tinha um inimigo comum, um inimigo claro, que era a ditadura militar, que cerceava o seu direito à liberdade, uma liberdade de expressão, uma liberdade de ir e vir, uma liberdade de expressar os seus pensamentos políticos, uma liberdade de cultura, de promover cultura. Então, isso motivava o estudante a uma luta contra a ditadura militar.
sempre baseado primeiro nas lutas mais específicas, pela melhoria de transporte, pela melhoria da qualidade do RU, por mais verbas para a universidade, mas sempre por trás de todo esse discurso e essa fala, estava claramente colocado para esses estudantes uma luta contra a ditadura militar. E nós podemos constatar, sim, que havia uma mobilização maior, mas pelo contexto político vivido na sociedade desse período. Não só porque há uma propensão maior ou menor a uma mobilização, mas pela característica da época que abria possibilidades para o maior envolvimento dos estudantes. E por que a escolha desse tema? Na verdade, eu escolhi esse tema porque dentro da minha participação no movimento estudantil, eu via tanto esse saudosismo com uma geração anterior, como também uma multiplicidade de grupos atuantes dentro do movimento. Eu não tinha conhecimento de nada antes de entrar no movimento estudantil. E quando eu entrei, deparei com aquela grande quantidade de tendências, grupos de ideologias diferentes, aquilo me intrigou um pouco. E eu quis compreender um pouco esse passado. E, claro, a partir de uma curiosidade, eu acabei compreendendo também um pouco mais desse período histórico do qual esses estudantes tiveram um papel primordial, que é até uma das ideias que eu sustento, de que o movimento estudantil ele foi o primeiro movimento a se reorganizar no Brasil, depois de um período de silenciamento da ditadura militar, marcado lá pelo AI-5, que marcou grandemente a repressão. Mas que o movimento estudantil foi o primeiro movimento social que estava silenciado a se reorganizar, a ir para a rua com mobilizações, com manifestações e a puxar o restante da sociedade civil organizada também em prol dessa luta. Então, da minha curiosidade, eu acabei também destacando o movimento estudantil como um sujeito importante na luta democrática. E qual que é a diferença do movimento estudantil de 60, 70 para agora, no início da década de 90 e no século XXI? Olha, o movimento estudantil em si, se formos caracterizar pelas entidades, o DCE, pela UNE, ele continua com uma marca grande, diferentes tendências de esquerda ou grupos até mesmo de direita na disputa, uma característica de grande atuação de diferentes ideologias também atuantes dentro dele. Só que o que modifica é o contexto nacional, Não se tem mais a luta pela democracia em si e o fim da ditadura militar. O que se tem é uma luta pelas modificações dentro desse sistema democrático. Então, as lutas, as pautas de discussão, aquilo que mobiliza, que envolve o estudante como demandas do movimento estudantil, modificam pelo contexto que nós estamos. Agora, o que há também é uma mudança nessas perspectivas da geração mesmo. A geração atual dos estudantes nasceu num contexto democrático, não enfrentou aquilo que esses estudantes enfrentaram. Então, por isso, ela acaba tendo um envolvimento diferente com a política também, Há uma tendência maior ao individualismo, a não pensar nas questões maiores, que é uma questão diferente desse período, que se uniam em prol de um objetivo que era comum, que era de benefício para toda a sociedade, que era o retorno à democracia. Isso são questões de diferenças do contexto mesmo onde essas gerações estão inseridas. O Curto Circuito vai para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Voltamos com o Curto Circuito e hoje eu converso com Gislene Lacerda, autora do livro Memórias de Esquerda, o Movimento Estudantil em Juiz de Fora, de 1974 a 1985. Gislene, parabéns pelo livro, Obrigada. Que é uma obra fantástica de recolhimento de dados, pesquisas aqui dos movimentos estudantis de Juiz de Fora, não só tangindo aí a questão da UFJF, pegando também os grandes meandros dos estudantis fora da nossa universidade. Gislene, conta pra gente, os movimentos estudantis hoje estão mais partidários? Sem dúvida, mas isso também é fruto do nosso contexto atual, Essa vinculação partidária surge também no final desse período que eu analiso no livro. Em 79, tem um marco do retorno ao pluripartidarismo no Brasil. Até então, havia, durante a ditadura militar, apenas dois partidos, o MDB e a Arena, um vinculado à direita e o outro um pouco mais à esquerda, que atuavam no cenário nacional. Então, as tendências não tinham vinculações partidárias claras. Claro, a não ser com aqueles partidos clandestinos, como o PCB, ligado aos comunistas, que também estavam na ilegalidade, mas que continuavam mantendo alguma organização. Contudo, com o retorno ao pluripartidarismo, começaram-se estas tendências, antes de ideologia de esquerda ou de grupos clandestinos, começaram a se vincular aos partidos políticos
que surgiram. Inclusive, a maior parte das tendências nesse período começaram a se vincular ao PT, né, o Partido dos Trabalhadores, que surgia como uma grande alternativa, mas também outras, como MR8, se vincularam ao PMDB, e esses estudantes também ajudaram na construção desses partidos, que hoje configuram o cenário, né? A maior parte das tendências do movimento estudantil de hoje estão vinculadas a algum partido político, ou mesmo várias tendências diferentes que têm bases diferentes vinculadas ao mesmo partido, inclusive. Mas podemos dizer sim que há uma partidarização maior. E o movimento estudantil hoje é mais atuante como deveria? Olha, há uma crítica a se fazer realmente à atuação do movimento estudantil hoje. Isso entra muito no âmbito da política, né? Muitos estão vinculados hoje ao governo, então acabam tendo uma postura um pouco crítica mesmo à conjuntura atual. Infelizmente é uma questão a se colocar, mas existe dentro do movimento estudantil não só a liderança desse movimento, o grupo que lidera, por exemplo, a UNE, né? Mas existem diversos grupos de esquerda diferentes que estão atuando e estão sim colocando em pauta questões importantes para o contexto atual. E atualmente é possível destacar as maiores entidades de representação estudantil brasileira? Olha, a maior entidade de representação é a UNE, né? Existem algumas tendências estudantis hoje que tendem uma ideia de romper com a UNE e fundar uma nova organização. Só que a União Nacional dos Estudantes é a entidade historicamente constituída como representação do estudante desde a década de 30 e ela tem a centralidade nessa representação. E a partir da UNE tem as UES, né, que é a União Estadual dos Estudantes, e os DCEs, que são o Diretório Central dos Estudantes, que atuam diretamente nas universidades. E ainda subdividindo os CAs ou DAs, né, os Centros ou Diretórios Acadêmicos, que são essas instâncias de representação estudantil. O estudante de hoje, podemos chamá-lo de um cidadão político? Sim, acho que todo estudante, todo jovem, né, ele é um cidadão político. Talvez a forma de envolvimento político seja diferente. Hoje, o nosso contexto atual está muito mais propício a outras formas de manifestação, de mobilização e do jovem expressar mesmo as suas opiniões, sejam políticas, ligadas à cultura ou uma análise da sociedade. As redes sociais, são tantas formas diferentes de manifestação. Talvez não o político como a gente tem como colocado para nós, que é aquele jovem que vai para a rua manifestar, aquele jovem que se vincula a um partido, a uma tendência, a algum grupo político. Mas, independente disso, os jovens sim. Né? Para mim, os jovens têm hoje uma nova forma de participação política. Não significa que ele está alheio à política. Né? Se você for observar mesmo as redes sociais, constantemente há comentários, há protestos também colocados de forma a questionar a política atual. São formas diferentes, frutos de um contexto social diferente, né? E que esse jovem utiliza também para colocar suas opiniões. Gislene, no seu livro você destaca 3 momentos distintos dos movimentos estudantis aqui em nossa cidade. Quais são esses movimentos? Esses momentos, aliás? Na verdade, eu coloco de 74, né, que é um momento onde há uma reorganização do movimento estudantil a nível nacional e em nível local. Né? Em 74 é o marco do retorno atuante mesmo dos grupos de esquerda dentro do movimento estudantil em Juiz de Fora, com a gestão do Ivan Barbosa, que marca mesmo essa esquerda. De 74 até 78, nós temos esse movimento de reorganização. Há um momento onde esses grupos de esquerda perdem também a direção do DCE e faz com que eles se vinculem, se unam em prol de recuperar também a direção da entidade contra uma direita que estava colocada, que não era só literalmente uma disputa de grupos, mas uma disputa de ideia e de perspectiva, né? Porque, afinal de contas, os grupos de esquerda estavam vinculados a colocar fim à ditadura militar, diferente do grupo de direita que achava que o movimento tinha que ser apolítico e não tinha que se preocupar com as questões nacionais, apenas com as questões específicas dos estudantes. Então, esse momento, né, nós podemos colocar que é um momento de reorganização do movimento estudantil, onde ele se vincula e se fortalece. Em 79, nós temos um ano auge, assim, um ano marco, que é o ano onde nós temos, o ano todo de 78 é o início de 79, que é o ano onde nós temos o fim do AI-5, que é o ato institucional mais repressivo da ditadura militar. Nós temos o retorno dos partidos políticos e nós temos a reconstrução da UNE, que é a Entidade Nacional dos Estudantes, que era uma pauta de luta desses estudantes ao longo de toda a ditadura militar, porque ela havia sido colocada na ilegalidade logo no início da ditadura.
Esse panorama do final de 78, 79 marcam o cenário nacional e marca a atuação desses estudantes. E quando eles retornam para esse novo momento que se inicia a partir de 79, há uma nova configuração mesmo. Na verdade, esse movimento estudantil, que até então era líder e era aquele que puxava os demais movimentos sociais, começa um pouco a ficar como colaborador e a deixar a liderança para o movimento operário, né, com as greves do ABC, que surgem de uma forma mais nítida e de maior mobilização. Né? Porque o impacto de uma greve operária diante de uma greve estudantil não tem comparação, né? Porque há um impacto direto na economia, então isso deu aos trabalhadores um protagonismo maior do que os estudantes mesmo, o movimento estudantil. E a partir desse momento, então, os estudantes entram como coadjuvantes, assim, mas sempre mantendo na luta pela democracia. E aí isso configura um novo momento, onde também há uma certa mudança, né? As lutas maiores haviam sido conquistadas, né? A UNE tinha sido reconstruída, o AI-5 tinha caído. Então começa a ter um novo panorama de organização dos estudantes também, que vão se mobilizar muito mais pelas questões específicas ligadas à universidade, como pela maior verbas para a universidade, melhorias no RU, etc. Você disse que houve uma época que os movimentos eram líderes, né? No caso, o movimento estudantil era líder nesse processo político. Sim. E hoje, qual que é a iniciativa principal de movimento estudantil? Olha, o movimento estudantil está muito mais vinculado hoje realmente à sua questão específica. Ele é líder? Não sei se poderíamos dizer como líder, talvez não consiga colocar na sociedade hoje um movimento que seja protagonista. Há diferenças de ação, de atuação e, na verdade, de expressão desses movimentos. Como coloquei, nessa época era assim, hoje ainda é o impacto de uma greve estudantil diante de uma greve operária, né? Não se tem comparação. Talvez tenham-se destaques maior a um determinado grupo pelo impacto que ele causa no meio social. Então, eu não consigo vincular hoje, pela minha análise, algum movimento que seja líder, mas o movimento estudantil está atuante e continua também pensando no contexto nacional. A questão é que esse contexto nacional modificou-se, né? Então, é um novo panorama. Então, ele acaba atuando de uma forma diferente e talvez dando a nós a impressão de pouca participação, porque há uma pouca mobilização, pouca expressão que ganha mesmo. Né? O estudante não está na rua todos os dias mais, parando o trânsito e chamando atenção para as suas questões, mas eles estão mobilizando também de outra forma, e isso não significa também que não se esteja discutindo no Senado Nacional. E o Culto Circuito vai para um rápido intervalo e voltamos já já com Gislene Lacerda, autora do livro Memórias de Esquerda. Não saia daí. Estamos de volta com o Culto Circuito e hoje eu converso com Gislene Lacerda, autora do livro Memórias de Esquerda. Gislene, qual foi o impacto dos movimentos estudantis na época estudada? Olha, na cidade de Juiz de Fora, o movimento estudantil teve uma atuação muito grande nesse contexto, contribuindo não só para a luta, né, e colocar a cidade também como uma cidade importante na luta pela democracia, como também contribuindo para as questões locais. Por exemplo, a questão do transporte para o campus, e que também beneficiava toda a cidade alta, era totalmente precário nesse contexto. E uma das lutas principais dos estudantes foi pela melhoria desse transporte, que beneficiou não só, claro, os estudantes, mas também os moradores da região. E houveram diversos tipos de ações, manifestações, né, em prol disso. Isso é um dos exemplos que eu posso colocar. Além disso, os estudantes também tiveram uma vinculação depois à política local. Muitos que começaram a sua trajetória política dentro do movimento estudantil se tornaram posteriormente vereadores na cidade. Tanto já nessa época, em 74, em 75, já havia participação de anteriormente estudantes do movimento estudantil que se vinculavam depois à política local. Uma outra grande contribuição... Quem que você cita assim que participou desse movimento, que hoje são políticos da cidade de grande porte, enfim, tem grande presença no cenário nacional? Então, no cenário nacional tem o Marcos Pestana, né, que foi secretário de Saúde de Minas, hoje é deputado, Reginaldo Arcuri, que foi presidente da ABDI, né, da Desenvolvimento Industrial do Governo Federal, o Flávio Schecker, que é vereador na cidade pelo PT, né, eles foram pessoas que foram entrevistadas. E outras pessoas que talvez não tenham um destaque nitidamente de cargos públicos, mas participam perfeitamente e atuantes mesmo nesse contexto da política local. Né? E pessoas, por exemplo, como o Ivan Barbosa, que foi vereador na década de 70, né? No final da década de 70, e que foi presidente do DCE nessa época. Né? E começaram, é uma característica interessante, que a maior parte deles começa a sua trajetória no movimento estudantil e depois vai para uma atuação numa política local, estadual, nacional, né? Ganhando essa relevância
maior. Gislene, qual foi a contribuição do movimento estudantil para a cultura de Juiz de Fora? Olha, nesse contexto da década de 70, 80, o movimento estudantil tinha uma preocupação não só com a política, mas também com a cultura. A ditadura proibia não só as manifestações políticas, mas tudo aquilo também que estava envolvido com a cultura e que poderia passar uma ideia de oposição à política. Eu até destaquei uma fala aqui de um dos meus entrevistados, que ele dizia assim: cada ato cultural era um gesto político, cada gesto político tinha um componente cultural nisso. No sentido de que, por mais que se promovesse a política, a cultura tinha esse objetivo também de vincular a ela a questão política. O DCE de Juiz de Fora começou em 74 um movimento chamado de Som Aberto, que reunia os estudantes e toda a cidade em manifestações artísticas totalmente sem custos, né, que a pessoa poderia vir participar, apresentar a sua arte, a sua poesia. Um movimento também chamado de Movimento Poesia, que chegou a montar grandes varais de poesia no centro da cidade, na Alfred, na rua Alfred, onde os estudantes que começaram esse movimento despertavam interesse em outros jovens também de produzir cultura e, ao mesmo tempo, produzindo essa cultura, também estavam resistindo, de uma certa forma, à ditadura militar e pedindo mesmo o retorno da democracia. E como que é a produção de cultura hoje do movimento estudantil? Isso é uma das grandes falhas hoje do movimento estudantil. Infelizmente, a cultura é vista de uma forma diferente. Não se pensa em promover cultura, mas em promover, muitas vezes, espetáculos que aglutinam, né? Se faz um show no campus para se envolver o estudante e falar que, olha, como o DCE está fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, há uma grande diferença desse período, porque a cultura era utilizada para se passar uma mensagem política, e se pensava em cultura de qualidade, né? Se pensava em passar realmente, se promover uma cultura de qualidade, não só aglutinar o estudante. Se aproveitava, por exemplo, quando alguns grandes artistas que vinham se apresentar no Central, trazidos por diferentes organizações da cidade, antes eles vinham no Som Aberto, por exemplo, na universidade, e faziam um show de graça para os estudantes. E nesse momento, as lideranças estudantis também aproveitavam para passar uma mensagem política, para mobilizar esse estudante, para poder passar uma mensagem para ele diferente, não só de ir assistir um show, mas também que aquilo se tornasse uma consciência política e social. E como que a sociedade interpreta hoje o movimento estudantil? Olha, talvez seja necessário uma pesquisa mais aprofundada para falar do olhar da sociedade sobre o movimento estudantil. Mas se colocou em grande descrédito hoje grande parte dos movimentos sociais, né? São colocados muitas vezes como vinculados a partidos e por isso sempre pensando em interesses específicos. Isso, infelizmente, leva a um certo descrédito. Até mesmo do meio estudantil, quando se fala das lideranças do DCE, sempre se coloca um pouco em descrédito o fato dessas vinculações partidárias, que nem sempre são assim, né? Mas acabam, às vezes, tendo uma diferente interpretação. E até uma questão diferente dessa década de 70, a sociedade tinha um grande apoio aos estudantes, né? Eu me lembro de um dos fatos que eu narro aqui nesse livro, que é de uma greve que foi conhecida como a Greve dos Cachorros, que aconteceu em 78, que era pela melhoria de transportes. Os estudantes estavam numa manifestação pacífica no Parque Alfred, e, de repente, a polícia veio com uma repressão intensa com cachorros, que eles não haviam ainda treinado o suficiente para utilizá-los. E aqueles cachorros machucaram tanto os estudantes como pessoas civis que tinham se aglomerado e se envolvido naquela manifestação, que inicialmente era estudantil. E houve um apoio da sociedade enorme contra essa repressão feita pela polícia nesse contexto. Então, há uma diferença também, mas também fruto de uma identificação. A sociedade que ela se identificava com a luta estudantil, que não era algo só estudantil, era algo para a sociedade. Infelizmente, hoje, às vezes, o movimento tem ficado mais focado nas suas questões específicas. E você acha que os movimentos estudantis da nossa cidade, em Juiz de Fora, são relevantes para a história do país? Sem dúvidas, não só desse contexto, como atualmente. Eu acho que o nosso movimento estudantil em Juiz de Fora sempre foi muito atuante, muito preocupado com o contexto nacional. Desde esse período, né, que se pode perceber até que as pessoas que se tornaram lideranças nacionais e tiveram uma grande expressão, ao mesmo tempo que estavam surgindo as primeiras manifestações, por exemplo, na USP, isso já estava repercutindo em Juiz de Fora, sinal de estarem muito atentos a essas ações. E hoje também não se pode negar, né, nesse contexto nosso mais recente, também de uma atuação de estudantes, por exemplo, com diversas manifestações que aconteceram há pouco tempo contra o aumento das tarifas de ônibus, né? Isso também é uma prova de que o movimento estudantil está preocupado com o contexto no qual ele está inserido, não está alheio. E para concluir, o que você acha que os seus leitores, depois que lerem o seu trabalho,
vão achar. Esse trabalho aqui é magnífico, lindo a capa, a arte fantástica. O que você acha? Olha, eu espero que essas memórias que estão narradas aqui, essa história que foi narrada aqui, possa contribuir para um pensamento um pouco diferente da nossa política, que se possa perceber a nossa origem e possamos perceber também os sonhos e as motivações que esses estudantes tiveram, porque é das coisas específicas que a memória nos traz. Não é só descobrir o que foi feito, mas as intenções, os sonhos, as motivações dessa juventude para uma atuação política. E que esses sonhos, essas motivações, isso tudo possa motivar e possa envolver e despertar também no jovem de hoje uma preocupação com a política, com a sociedade, com o contexto no qual ele está inserido. Gislene, muito obrigado pela sua participação aqui no Culto Circuito. Desejo sucesso para você na sua carreira como historiadora. Muito obrigada. E o Culto Circuito fica por aqui. Eu tenho encontro marcado com você aqui na TVE na próxima semana. Até lá!